Cissa, uma coisa que o pessoal sempre me questiona, e claro que eu coloco na sua conta, pergunta para Cissa, é porque o Fauci não pode ser mandado embora. Porque eu falo, pô, o Donald Trump viu isso, não mandou o cara embora, não sei o quê. Mas o sistema aí é diferente. Os caras não são nomeados como é o Mandetta, foi o Ernesto Araújo, o Abraham Weintraub. É uma vertente diferente. Você pode explicar para gente? Posso. É o seguinte, como é uma organização meio governamental, meio privada, ele foi nomeado para lá e ele vai ficando meio que ad eterno, porque o Congresso pode se reunir junto com o Senado e demiti-lo, mas o presidente não. Precisaria acontecer algo muito, muito, muito absurdo para o presidente ter que poder pedir ao Senado, o Senado realmente agir e o Congresso também. Coisa que a gente sabe que com a Pelanca, com a Nancy Pelanca sendo ela é o nosso nhonho, sabe, gente? Ela é meio que tipo o Rodrigo Maia daqui, que ficava no comando da Câmara. Então, ela não jamais passaria isso. Então, não ia adiantar o Trump querer pedir a cabeça dele, porque ia chegar lá nela e ela ia parar isso, não ia adiantar absolutamente nada. É mais complicado. O que pode acontecer, que aqui nos Estados Unidos é muito comum, quando tem um escândalo desse, é que eles pedem para sair, porque eles sabem que não vão ficar. O problema é que agora, quando era para ele pedir para sair, Bidê veio falando não, 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 ele fica, ninguém mexe com ele, o que foi um absurdo, porque tem muita gente pedindo a cabeça dele. E o que vai acontecer agora vai ser que ele vai ter que se explicar para o Senado, e aí se explicando para o Senado, provando que ele cometeu perjúrio, ele vai para trás das grades, e aí pode ser que venham outros indícios criminais contra ele. Mas ele realmente não pode, porque não é um cargo direto ligado ao presidente. Se fosse assim, um secretário de housing, um secretário de educação, uma coisa assim, que o secretário que tem é o ministro, Secretary of Housing, Secretary, que era na época, que, sim, nós temos esses cargos tipo de ministro, aí sim o presidente poderia demitir. O Trump acabou pedindo a demissão de algumas pessoas, aí eles pedem a resignação, teve uma roda viva no governo dele, teve muita gente que não ficou, mas isso é super normal. No caso do Fauci, ele não podia fazer isso. E outra, Tio Trump não é burro, ele estava querendo expor isso tudo, e ele não iria conseguir expor se ele tirasse ele de lá e colocasse alguém à frente disso tudo, porque aí o Deep State ia fazer a farra, iam chamá-lo de genocida, aí que sim, que teria impeachment dele, porque fizeram 2 sem motivo nenhum, até o do Capitólio foi uma palhaçada, porque já está comprovado que foi do outro lado, que foi o outro lado que mandou, então seria muito mais complicado. Às vezes, aqui nos Estados Unidos, as pessoas usam muito estratégia de guerra, e existe o que a gente chama de collateral damage, que é o dano colateral. Então, às vezes, algumas vidas são sacrificadas, sim, pelo bem maior da nação. E foi meio a filosofia do Trump durante essa época da pandemia. Peraí, então só para eu entender, tá organizado, ele vai ter que ir no Senado para poder responder a esses e-mails, isso já é uma certeza? Isso é uma certeza, vários senadores já estão falando que ele tem que ser convocado, principalmente... Eu acompanhei só um barulho muito grande dos senadores, né? Eu não consegui ouvir os discursos e tudo mais, mas era isso, então. É isso, eles estão exigindo que ele vá, ainda não saiu o documento oficial convocando ele para ir lá de novo, que é o que a gente chama de Senate Hearing, quando você é convocado, você vai lá, você tem que se apresentar e responder as perguntas, então ele deve sair o comunicado convocando ele essa semana, e aí a gente vai ver o que acontece. Eu espero que ele realmente se enrole mais por causa de perjúrio, mas a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Porque antes de passar para você, Camila, eu estou olhando aqui, ele está tendo um espaço gigantesco na imprensa americana. Está sendo convidado para fazer talk show, participou de um talk show com a primeira-dama, foi a primeira-dama. Então ele está sendo tratado como um herói protegido pela imprensa. Mas está ficando difícil de esconder, né? Pela imprensa, sabe, Gustavo? Mas quando eles vieram para Nova York para ir fazer esse circuito de talk show, eles foram visitar um lugar lá no Bronx e eles foram vaiados pelo público.
e era o público do Bronx, que normalmente é mais democrata e tudo. Então foi, assim, eles passaram vexame, nem a imprensa conseguiu esconder essa vaia que eles tomaram. Então, realmente, a imprensa está passando pano para eles aqui, não estão querendo mostrar esse lado genocida deles, mas as pessoas acordaram, porque se o BuzzFeed, que é demoniocrata, pegou esses e-mails, soltou esses e-mails, e está todo mundo vendo o que está acontecendo, e outra, o Washington Post também estava na lista lá, e eles pegaram 800 e-mails também do falso, do Fauci, e liberaram para a galera, botaram para jogo. Por que eles estão fazendo isso também? Porque são 2 veículos de esquerda. O que está acontecendo? Eles já deviam estar sabendo que o escândalo ia vir à tona, se anteciparam, pediram isso tudo bonitinho, liberaram, até para ter um pouco do controle da narrativa, já preparando Fauci para passar por esse circuito de show, para dar uma limpada de barra, mas quem teve acesso aos e-mails, quem leu, está sabendo a verdade, e os senadores também estão sabendo que o negócio, que foi um crime contra a humanidade. Então, assim, estavam preparando terreno até para o Fauci, de repente, pedir a resignação dele, sair numa boa, pegar a aposentadoria dele, botar o dinheirinho dele, botar a viola no saco e aproveitar a vida em algum outro lugar. Cissa, Fauci preso é uma realidade? E já emendo com a pergunta que está todo mundo fazendo. Trump volta? Pois é, olha, o Fauci preso, eu acredito que eu espero que sim, porque ele, como mentiu para o Senado, o mínimo que se podem fazer, que a gente espera dos senadores, a gente voltou com microfonia. O mínimo que eu espero dos senadores é que eles ajam com coerência, porque se eles aceitarem que o Fauci vá lá e minta na cara dura para eles, alguma coisa de errado tem com o Senado, né? Porque foi crime de perjúrio, claramente. E outra, eles estão pedindo também que haja uma investigação criminosa sobre tudo que ele fez, porque até o fato dele ter tido gain of function, ter tido várias outras... ter lucrado, de certa forma, com isso tudo que aconteceu e de saber que do tipo de pesquisa que estavam fazendo lá no laboratório, da gravidade, do que poderia acontecer, isso tudo também não fica bem para ele. Então, o mínimo que a gente quer, que os senadores estão pedindo, é uma investigação da origem, investigação de quem fez o quê, e também essa investigação para ver se ele cometeu perjúrio ou não. Então, eu espero que sim. E agora, se o tio Trump vai voltar, aí é outro assunto, aí vai depender das auditorias de Maricopa e tudo. Então, eu acredito que ele volte sim. Agora, quando, eu não sei. Pode ser que seja 2024, pode ser que seja antes. Assim, eu estou confiante que as auditorias vão mostrar que realmente houve fraude. Elas mostrando isso, nós teremos que ter uma nova eleição, porque eu sempre falo isso, que a fraude vicia tudo, vicia todos os atos. E agora nós já temos 3 estados que estão fazendo, aliás, desculpa, 4 estados que estão fazendo auditoria, que é Arizona, New Hampshire, a Geórgia e a Pensilvânia. Disse esse final de semana que vai começar, então semana que vem a gente deve ver se eles vão começar ou não, então devem ser 4, e tem mais outros 3 estados que visitaram, desculpa, 3 estados não, foram no total que visitaram, incluindo esses 4, que mandaram delegações para Maricopa, para ver o que está acontecendo na auditoria, que tem interesse de que essa auditoria se espalhe pelos estados deles, uma auditoria forense, não é só uma auditoria que está sendo feita na Geórgia, por exemplo, que agora estão pedindo para que seja forense, mas é uma auditoria séria, forense, sem custo para os pagadores de imposto, que é uma coisa também super importante. Então, eles estão vendo se eles vão conseguir replicar, como, quando. Então, isso tudo acontecendo, primeiro provando que em Maricopa agora, que o relatório deve sair nos próximos meses, 2 meses mais ou menos, 2, 3 meses. Então, até esse relatório sair, nós teremos uma indicação de que caminho vamos tomar e do que vai ser feito. Mas é o que eu sempre falo, gente, assim, isso aqui é minha Bíblia, isso aqui é a Constituição dos Estados Unidos, eu leio isso aqui o tempo inteiro, eu estudo, e aqui, assim,
dar alternativas para caso aconteça mesmo a fraude. Mas não é uma coisa que vai acontecer assim. Tem gente falando, ele volta em julho, ele volta para o 4 de julho, ele volta em agosto. Eu não me comprometo com uma data, não falo isso, porque eu sei que não é um processo tranquilo, é um processo demorado, comprovar isso tudo. Porque uma coisa é você dizer, mas está todo mundo sabendo, as pessoas viram as malas, as pessoas viram isso. Sim, ver é uma coisa, comprovar judicialmente é uma outra completamente diferente, e é isso que a gente tem que aguardar.